Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta 24ª edição do Caminho dos Hospitais, a 300 km da rede de referenciação, para falar de um tema que tem permitido ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve projetar-se não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Antes de vos falar do projeto propriamente dito, acho que é importante termos noção da magnitude da problemática com que estamos a lidar. E é um facto que os cuidados de saúde são responsáveis por cerca de 4,4% da pegada de carbono a nível mundial, e que se fôssemos a considerar os cuidados de saúde como um país, estes seriam o quinto maior emissor de gases com efeito de estufa a nível mundial. E, em particular, a endoscopia é o segundo maior gerador de lixo por procedimento e o terceiro maior gerador de lixo biológico a nível hospitalar. E também é um facto que cerca de 60% das equipas de endoscopia desperdiçam de forma incorreta os acessórios endoscópicos como lixo biológico. E também sabemos que ensinar os gastroenterologistas na correta separação e eliminação do lixo endoscópico para alcançar uma percentagem-alvo de lixo biológico parece ser a medida com um impacto mais imediato na redução do lixo endoscópico. E as estratégias de redução, reutilização e reciclagem do lixo endoscópico são consideradas vitórias fáceis, não só pela sua facilidade de implementação, mas também pelo baixo custo associado, nomeadamente estratégias de segregação e separação de lixo e o alertar das equipas para esta problemática. Contudo, também sabemos que a maioria das salas de endoscopia não vai estar equipada com baldes de reciclagem. Idealmente, estes devem estar disponíveis, acessíveis para todos e devem estar devidamente identificados. E foi com base nestas premissas e na ausência de evidência nesta área que decidimos desenvolver um estudo intitulado Green Endoscopy to Reduce CO2 Emissions Generated by Endoscopic Waste, o estudo GECO, que contou com a colaboração de vários membros do Serviço de Gastroenterologia da Unidade Hospitalar de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Contou ainda com o auxílio do professor Gianluca Pellino, um colega italiano de cirurgia geral, e ainda com o auxílio do Dr. Miguel Cunha, membro do grupo coloretal do Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Hospitalar de Portimão, que se encontra aqui presente também na audiência, e que se encontra a fazer a sua tese de doutoramento na área da sustentabilidade em cirurgia. Passando para o estudo propriamente dito, foi um estudo prospectivo interventivo composto por 4 fases. Teve como principais objetivos avaliar e comparar a pegada de carbono do lixo e os custos de processamento associados aos procedimentos endoscópicos, e em que procurámos também reorganizar a nossa unidade de endoscopia a fim de reduzirmos a quantidade de lixo gerado e implementarmos um plano de reciclagem. Procurámos também avaliar a pegada de carbono do lixo produzido por uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnósticas e avaliar ainda o impacto do projeto na produtividade da unidade e no dia-a-dia de trabalho da equipa. Apenas para contextualizar um pouco, quero referir que a medida da pegada de carbono do lixo endoscópico foi feita em quilogramas de equivalentes de CO2, que é uma métrica que deveria ser universal e utilizada em todos os estudos de sustentabilidade, em que, neste caso específico, 1 kg de lixo comum equivale a 1 kg de equivalentes de CO2 e 1 kg de lixo biológico equivale a 3 kg de equivalentes de CO2. O estudo foi então composto, como eu vos disse, por 4 fases. Uma primeira fase de auditoria puramente observacional, em que fizemos uma pesagem diária do lixo endoscópico e, adicionalmente, no primeiro dia, pesámos ainda, de forma isolada, o lixo gerado por uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnósticas de forma separada. De seguida, fizemos uma fase de intervenção, de uma semana, em que apresentámos os dados recolhidos durante a fase de auditoria e em que apresentámos uns pequenos seminários para toda a equipa da unidade de endoscopia acerca do correto manuseio, separação e eliminação do lixo endoscópico. Por fim, adquirimos e colocámos ainda baldes de reciclagem no interior das salas de endoscopia e realocámos os baldes de lixo comum e biológico já previamente existentes. Por último, seguiram-se 2 fases de reapreciação, uma fase a curto prazo, 1 mês após a intervenção, e uma fase a médio prazo, 4 meses após a intervenção, em que fizemos simplesmente a mesma coisa. Pesámos diariamente o lixo endoscópico e, no primeiro dia, pesámos também separadamente o lixo gerado por uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnósticas, para vermos que efeito é que a nossa intervenção tinha tido. Aqui trago-vos uma imagem que, no fundo, reflete a reorganização que nós fizemos no interior das salas de endoscopia e, resumindo este croquis, o que nós fizemos foi retirar do interior de cada uma das salas um dos baldes de lixo biológico, adicionámos um balde de lixo comum fora das salas, única e exclusivamente para a colocação de batas não contaminadas e outros materiais de proteção individual, e adicionámos 2 baldes de reciclagem no interior de cada uma das salas, um dedicado ao papel, outro dedicado ao plástico, junto do local de utilização e separação dos devices endoscópicos. Como critérios da separação do lixo endoscópico, o que nós fizemos foi tentar adaptar grelhas já pré-existentes, a grelhas já publicadas desde 2021, e tentámos alertar a nossa equipa
para a definição do que é material contaminado e o que é que efetivamente deve ir para o lixo biológico. Tudo aquilo que está totalmente saturado com sangue, outros líquidos biológicos ou com agentes infecciosos, que na grande maioria das vezes não é aquilo com o que nós contactamos. Os materiais de proteção individual, se não cumprirem estes critérios, podem facilmente ser eliminados sob a forma de lixo comum. E passando agora, efetivamente, para os resultados e aquilo que conseguimos obter. Em termos de produção e alocação do lixo endoscópico, aquilo que nós verificámos foi uma redução muito significativa na produção do lixo biológico, da fase pré-intervenção para as fases pós-intervenção, e ao contrário disso verificámos um aumento estatisticamente significativo na quantidade de lixo que era reciclado, quer papel, quer plástico. E quando fazemos a conversão para as tais unidades que nos permitem medir a pegada de carbono gerada pelo lixo endoscópico, o que nós verificámos é que houve uma redução de cerca de 32% na pegada de carbono gerada pelo lixo endoscópico. Isto, obviamente, em grande parte devido à redução que conseguimos obter em termos de lixo biológico da fase pré-intervenção para a fase pós-intervenção. E quando entramos para falar em termos de custos de processamento de lixo endoscópico, esta redução de cerca de 140 kg de equivalentes CO2 no período do estudo que realizámos, reflete-se numa redução dos custos de processamento na ordem dos 500 euros. Quando fazemos a extrapolação dos dados para um prisma anual, temos uma redução de cerca de 1.700 kg de equivalentes de CO2, que no fundo, reflete uma redução anual de custos de processamento na ordem dos 6.000 euros. E atenção que estamos a falar de um centro de baixo volume de produção endoscópica, com base nas diretrizes mundiais. Se este projeto fosse adotado por um centro de médio e grande volume, ou mesmo a nível nacional, o impacto seria gigantesco. Apenas uma pequena palavra para o impacto que o estudo teve no dia-a-dia da nossa unidade. O que nós conseguimos concluir através de um questionário anónimo foi que o estudo, de facto, não interferiu com o dia-a-dia de trabalho e com a produtividade da nossa unidade de endoscopia. Em jeito de conclusão, salientar que este é, de facto, um estudo pioneiro. Foi o primeiro estudo prospectivo interventivo que avalia a pegada de carbono gerada pelo lixo endoscópico e que demonstra que é possível reduzirmos o lixo biológico, reduzirmos a pegada de carbono do lixo endoscópico e reduzirmos custos de processamento, com base numa estratégia de reorganização da unidade de endoscopia, através da implementação de medidas recomendadas de separação do lixo endoscópico e que estes resultados conseguem ser sustentados e conseguem ser alcançados sem interferir com a produtividade ou o dia-a-dia de trabalho das nossas equipas. O que é que nós já conseguimos alcançar com este projeto? Conseguimos 3 comunicações orais em 3 congressos internacionais de renome, o Congresso Europeu de Endoscopia, que teve lugar em Praga o ano passado, o Congresso Digestive Disease Week, que teve lugar em San Diego, na Califórnia, um dos maiores congressos na área da gastroenterologia, e ainda o Congresso da Sociedade de Cirurgia Geral da Grã-Bretanha e da Irlanda, que decorreu em Liverpool. Em termos de prémios e distinções, neste último congresso que vos falei, permitiu-nos integrar a categoria Top 4 Best Oral Presentations na sessão de sustentabilidade. Foi ainda selecionado para entrevista no Daily News Blog e considerado como uma das top sessions de todo o congresso da Digestive Disease Week. A nível nacional, e o Dr. Xavier Barreto fez parte do júri, foi distinguido com o 3º prémio na categoria de Inovação em Saúde, na 11ª edição do Prémio Saúde Sustentável 2022, uma iniciativa da Sanofi e do Jornal de Negócios. Permitiu-nos ainda publicar como artigo original na secção de endoscopia do Gut Journal, um dos jornais com o maior fator de impacto a nível mundial na área da gastroenterologia, cujo artigo vos convido a ler na íntegra se tiverem interesse. E aqui já um pouco mais a título pessoal, mas também acho que vale a pena salientar, permitiu-me a mim integrar a equipa do Green Endoscopy Working Group da Sociedade Europeia de Endoscopia. Deu-me também a oportunidade de dar uma palestra internacional acerca de truques e conselhos para ser um gastroenterologista mais verde no 44º Congresso da Sociedade Espanhola de Endoscopia Digestiva. E o que é que nós ambicionamos para o nosso futuro? Ampliar este estudo para outros serviços de gastroenterologia, não só a nível nacional, mas também já a nível internacional. E já temos outros projetos na área da sustentabilidade da endoscopia em curso, em particular com o Serviço de Gastroenterologia do IPO do Porto e com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigado pela vossa atenção. Mais uma vez.